Olá pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra comentar com vocês sobre alguns livros que são curtinhos, mas que têm histórias gigantes. Aquele tipo de história que você precisa dar uma chance uma vez na sua vida, pelo menos. Antes de começar a falar sobre esses livros, eu quero já te lembrar pra deixar o curtir nesse vídeo. Isso é muito importante pra divulgação do canal. Aproveita, se inscreve se ainda não estiver inscrito. Ativa o sininho aqui embaixo que assim você fica por dentro das próximas atualizações. E aproveita pra me seguir nas outras redes sociais. Os links ficam aqui na descrição do vídeo. Por lá vocês acompanham em tempo real as minhas leituras e também a minha rotina de não leitora. Bom, gente, eu tenho aqui uma pilha com vários livros, alguns deles já tem até resenha aqui no canal, então caso já tenha um conteúdo exclusivo, eu vou direcionar vocês aqui pra descrição do vídeo pra vocês acompanharem e também vou deixar o link, né, de compra de cada um desses livros aqui na descrição do vídeo. E eu vou começar falando com vocês sobre um livro que, sem palavras, vamos então falar sobre O Alienista, de Machado de Assis. Eu tenho aqui em mãos a edição da editora Antofágica. Esse livro aqui, gente, na verdade é um conto, tá? Ele é bem curtinho e nessa edição aqui da Antofágica ele tá com uma diagramação bem espaçosa, tá bem gostoso de ler. E esse livro também esteve presente em uma coletânea do Machado que se chama Papéis Avulsos. E o meu primeiro contato com o Alienista foi por Papéis Avulsos. Na época eu li pra fazer o vestibular. Eu fiquei absolutamente encantada e apaixonada por essa história. E esse livro, gente, ele é um conto, né? Ele é super curtinho, mas ele carrega muita coisa, muita coisa. Quem já leu Machado de Assis deve já estar familiarizado com, digamos assim, essa forma sarcástica que ele tem de narrar as histórias. E aqui não é diferente, gente. Ele vai usar essa história, usar essas personagens pra fazer algumas críticas à sociedade brasileira, principalmente ali do Rio de Janeiro, que na época era a capital ainda do Brasil, lá no finalzinho do século XIX. Nós vamos ter aqui então nessa leitura um protagonista que é um médico, o Dr. Simão Bacamarte. Ele se formou em medicina na Europa, voltou pro Brasil, né, ali com o seu título de doutor e cientista, e ele voltou pra cidade dele, do interior do Rio de Janeiro, se chama acho que Itaguaí a cidade, existe até hoje com esse nome, do mesmo jeitinho, mas enfim. Ele volta da Europa para essa cidade com um grande objetivo de criar uma espécie de sanatório onde ele vai estudar, desenvolver uma cura para loucura. Ou seja, ele chega já com essa ideia super ambiciosa ali na cidade e ele acaba recebendo ali alguns comentários positivos sobre, né, o seu invento, sobre a sua, né, ideia de criar algo que vai curar a loucura e tudo mais. E nesse processo ele começa então a colocar dentro de uma casa, né, que seria uma espécie de manicômio, as pessoas que são mais loucas, né, mais obviamente loucas, vamos dizer assim. Então ele começa a tratar dessas pessoas e a encarcerar, né, elas ali dentro desse local para ele poder estudar essas pessoas. Só que com o passar da leitura a gente vai percebendo que o Simão Bacamarte vai notando que não só as pessoas que estão presas na casa ali né, no manicômio dele são loucas, como ele percebe sinais de loucura em praticamente todas as pessoas da cidade. E daí que ele começa a colocar essas pessoas dentro da casa ali, né, do manicômio que ele criou. E com o passar do tempo a coisa vai ficando cada vez mais, assim, insustentável pra ele dentro daquela casa e outras coisas vão surgir a partir de então. Eu achei muito interessante como que a gente consegue perceber nesse livro que ninguém é o tempo todo 100% normal. Todo mundo tem os seus ataques de, sei lá, de raiva, de depressão. Tem um dia que você acorda que você não tá bem, que você tá se sentindo, né, com a sua ansiedade atacada. Enfim, ninguém é 100% normal, tá? Isso não existe. E o Simão Bacamarte com essa, digamos assim, essa ambição, né, essa obsessão, na verdade, de tratar todo mundo, de curar todo mundo, ele próprio acaba tendo algumas atitudes que você consideraria, né, como um louco. E daí você termina a história pensando, pois é, né, todo mundo tem um quê de loucura, inclusive o médico dos loucos. Gente, maravilhoso esse livro, curtinho, cheio de críticas que o autor vai trazer embutidos na história, cheio de sarcasmo, cheio de ironias dentro da história. Leiam, gente, maravilhoso esse livrinho aqui. Agora eu vou falar de dois livros que eu fiz resenha aqui pro canal, inclusive uma resenha dupla, é um vídeo com resenha desses dois livros, que são curtos, não tem nem 300 páginas, tem, nossa, nem 200 páginas na verdade, que são incríveis. Eu tô falando de Vidas Secas e O Olho Mais Azul, e esses dois livros já tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo. Vidas Secas é um clássico da literatura nordestina aqui do nosso Brasil e ele é maravilhoso. Eu demorei um tempo pra ler esse livro e quando eu li eu terminei com aquela sensação de por que eu não li isso antes? Por que eu demorei tanto, sendo que esse livro tava ali na estante esperando pra eu ler? Esse livro aqui vai contar pra gente a história de uma família de retirantes do sertão brasileiro, que são aquelas famílias que ficam de tempos em tempos se mudando de um lugar pro outro, de uma fazenda pra outra, procurando emprego, procurando sustento. Conforme a gente vai lendo o livro a gente entende que geralmente essas famílias não trabalham necessariamente por dinheiro, muitas vezes é mais por moradia, por alimentação,
alimentação. Com a leitura também é possível perceber, né, como que os donos de terra muitas vezes se aproveitam dessas situações, dessas famílias carentes, essas famílias necessitadas, né, de ter o que comer, né, que estão, sei lá, vendendo almoço pra comer a janta e, enfim. O livro todo é sobre isso, né, sobre essa família que tá passando por um momento muito difícil, né, nessa transição de uma fazenda pra outra, que vai enfrentar a seca e que, com o passar da leitura, também enfrenta outras dificuldades. A gente percebe, né, dentro dessa leitura que é narrada aí por diferentes perspectivas, né, dos diferentes membros dessa família, que são o chefe da família, a sua esposa e os seus 2 meninos, que a gente nunca sabe os nomes deles, né, o menino mais velho e o menino mais novo, e a cachorrinha Baleia, que é uma cachorrinha, e contraditoriamente, né, tem o nome de Baleia, mas é uma cachorrinha muito magricela, que é praticamente um membro da família mesmo, sabe? E em muitos momentos a gente percebe ela como se fosse realmente uma pessoa dentro da família, e é incrível acompanhar a Baleia. O capítulo dela foi um dos mais emocionantes que eu já li. Esse livro, gente, ele é recheado de muitas coisas. Brasilidade, é muito do interior do nosso Brasil. O livro fala muito também sobre essas situações extremamente difíceis que as famílias retirantes passam ao longo das suas vidas. Fala muito também sobre a simplicidade do homem que não tem acesso à educação e como que muitas vezes ele não ter acesso à educação e não ter, digamos assim, a instrução suficiente acaba colocando ele nessa situação de vulnerabilidade. Então a gente percebe muito isso aqui também nessa leitura. Foi um livro espetacular que eu amei ter lido. E eu comentei com mais detalhes nessa resenha que eu falei com vocês, em que eu li também, né, e comentei sobre O Olho Mais Azul, que é um livro muito... Eu não quero dizer pesado, porque ele é um livro muito fluido, sabe? É um livro que eu li muito rápido, eu fiquei imersa na leitura, eu me aproximei tanto dessas personagens que eu queria o tempo todo saber o que iria acontecer com elas. Mas ele é um livro que tem uma carga bem densa, vamos colocar assim, né, de temas que a autora vai trazer nessa história. Aqui no caso, a história é narrada pela filha mais nova de uma família, né, negra dos Estados Unidos que vive numa cidade predominantemente de brancos, né, um bairro de predominantemente brancos, e os negros que vivem ali, né, no entorno, que vivem mais nas periferias, né, desse bairro, eles geralmente trabalham para as famílias brancas. E a gente tem a narrativa do livro pela perspectiva dessa menina, vai sendo intercalada também ali em alguns capítulos na terceira pessoa, em que a gente tem, né, a narrativa de um todo, mas a história principal não é sobre a narradora, mas sim ela falando sobre uma menina do bairro, que acaba se tornando amiga dela e da sua irmã. E essa menina, a Pécola, né, ela é uma menina negra muito retinta, que desde muito novinha é chamada de feia pelas pessoas, inclusive dentro da própria casa, assim, ela... Enfim, tem uma família muito disfuncional, muito problemática, e ela escuta isso em casa, escuta isso na escola, e ela internaliza muito isso, né, essa ideia da feiura, de ela ser uma menina feia. Em algum momento ali na infância, ela vai acabar atrelando essa ideia da feiura com o tom da sua pele e a cor dos seus olhos, porque ela vê ali, né, as meninas e as próprias mulheres negras tendo um cuidado muito, digamos assim, um cuidado muito maior com as menininhas brancas, loiras, de olhos azuis, e como elas são, sabe, queridas e adoradas e, sabe, colocadas nesse papel de beleza. Então, desde muito jovem, a Pécola vai internalizar essa ideia de que pra ela ser bonita e consequentemente, para as pessoas gostarem dela, para ela ser uma menina amada, ela tem que ter olhos azuis, ou seja, ela tem que ser uma menina branca, de olhos azuis, de cabelos loiros. E a gente acompanha aqui ao longo da leitura, né, ela tendo esse processo lento de começar sabe, a não gostar de si mesma, a se odiar praticamente, e de almejar, sabe, querer ser algo inalcançável, que tá longe da realidade dela. É muito doloroso, é muito difícil, tem algumas cenas muito complicadas. É um livro que ele vai se aprofundando nas personagens de modo que a gente consegue entender muito de por que as pessoas agem como elas agem. E até mesmo as pessoas que a gente detesta dentro da história, quando a gente entende a vida delas, a gente entende sobre quem elas são, a gente não consegue odiar, pelo menos eu não consegui odiar 100%, sabe? Porque eu consegui entender por que aquela pessoa agia como ela agia. Enfim, gente, é um livro espetacular, sério, maravilhoso. Assistam a minha resenha se vocês quiserem saber com mais detalhes, mas não deixam de ler, sabe? Ele é um livro que não é pra todo mundo, eu acho. Talvez esse aqui não seja um livro pra todo mundo ler em qualquer momento da vida, mas... sério, ele é um livro espetacular que eu recomendo de olhos fechados pra vocês. Vou falar agora de um dos meus livros favoritos da vida, O Meu Pé de Laranja Lima. Também tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Esse livro é curtinho e, mais uma vez, a gente tem aqui, né, a história tendo como protagonismo, né, a infância. No caso aqui, a gente tem esse garotinho que é o Zezé. Ele mora no interior do Rio de Janeiro com a sua família, lá mais ou menos no início do século XX, se eu me lembro bem, que se passa a história. E ele é um menino travesso, um menino levado. Sabe essas crianças que realmente fazem arte? É uma criança, né, que precisa ser acompanhada, né, por uma família,
ter, né, uma educação em casa, só que não é exatamente o que acontece aqui na história, porque a gente percebe que o Zezé, ele é de uma família muito humilde, em que seus pais precisam trabalhar, seus irmãos mais velhos acabam também logo cedo, assim, ajudando em casa, né, trabalhando e tudo mais, e ele é um garoto que, por ser levado e dar trabalho pra família, ele é visto como um peso, sabe? E ele mesmo acaba internalizando isso, né? De que ele é um peso pra sua família. Enfim, ele tá praticamente crescendo sem nenhum afeto. E em algum momento aqui da história ele vai encontrar afeto numa figura, digamos assim, inesperada. Que é um homem, né? Um senhor de quem o Zezé não gosta. Em que em algum momento a gente vai ver surgir uma amizade. E ele vai, de fato, entender o que é o afeto de um adulto, né? E é muito emocionante essa história. É muito lindinha. Sério, assim, na página 60 eu já tava chorando, porque ele também é muito emocionante, ele tem umas cenas que pegam a gente assim, sabe, deixa a gente com um nó na garganta, e é um livro maravilhoso, sério, maravilhoso, eu recomendo de olhos fechados. Tem adaptação também desse livro, caso você tenha interesse, e sério, leiam esse livro, ele é maravilhoso, e se quiser saber com detalhes, tem resenha aqui na descrição. Eu não poderia deixar de falar dos livros da Letícia Colombani, então eu vou trazer aqui A Trança e aqui o As Vitoriosas, que eu não tenho a versão comercial mais, eu só tenho a versão do Clube Intrínsecos, e esses livros são sensacionais, gente, sério, sensacionais. Aqui em A Trança nós temos a história narrada pela perspectiva de 3 mulheres em diferentes partes do mundo, e conforme a leitura vai encaminhando, a gente vai tentando entender qual é a relação, sabe, de uma com a outra, e essa relação só vai realmente ser explicada lá no finalzinho da história. Mas a gente tem história de mulheres que estão vivendo, né, particularidades nas suas vidas que são muito emocionantes, principalmente a Smita, que é uma mulher que vive em uma comunidade bem do interior da Índia, e ela tem, assim, a casta. E dentro daquele sistema de castas ali da Índia, ela tá dentro de uma categoria ali das castas que não é nenhuma casta, sabe? É fora disso. Ela faz parte do que eles chamam de os intocáveis, que são as pessoas que, sabe, estão ali pra fazer o trabalho mais podre possível e, sabe, por trás dos olhos das pessoas das outras castas. E é uma situação muito difícil que ela passa, ela e a sua família, e ela tem o grande sonho de colocar a filha dela na escola. E é muito emocionante, gente, esse livro, e ele é muito bonito. E eu quero muito que todo mundo leia ele, porque ele é maravilhoso, assim como As Vitoriosas, que eu fiz resenha aqui pro canal recente, eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse livro mexeu comigo de tantas formas, porque ele foi um exercício prático, praticamente assim, de empatia. Porque a gente conhece uma mulher que ela é uma advogada, ela tem uma profissão de prestígio, ela tem dinheiro, ela tem uma vida estável, mas ela tá psicologicamente abalada pelo burnout, de estar sempre trabalhando e lidando com casos muito difíceis. Inclusive no começo do livro tem uma situação muito tensa envolvendo um cliente dela. Enfim, ela acaba tendo esse burnout, acaba sendo diagnosticada com depressão, e como parte ali do seu exercício de tratamento, o médico que está acompanhando ela acaba sugerindo que ela faça um trabalho voluntário. Muito a contragosto, ela acaba aceitando essa ideia, ela vai trabalhar então como voluntária em um abrigo para mulheres. E é quando ela chega nesse abrigo, que com o passar da leitura ali, né, com muita dificuldade, ela vai aos poucos se entrosando nessa nova realidade, conhecendo essas vidas dessas mulheres que estão dentro desse abrigo, e ela vai entendendo, sabe, as diferentes dificuldades que cada mulher enfrenta. E a gente tem histórias muito emocionantes dessas mulheres. Tem mulheres que são refugiadas, que precisaram abandonar a sua família, que estão sofrendo porque abandonaram as suas casas, as suas famílias em busca de uma vida melhor. Mulheres que saíram da rua, que saíram de um relacionamento abusivo. Enfim, tem muitas histórias muito emocionantes dentro desse livro. E ele foi muito, assim, importante pra mim no sentido de me fazer enxergar ainda mais de perto, né, a importância de a gente ter políticas públicas que auxiliem, sabe, as pessoas. Pessoas que estejam dispostas a ajudar ao próximo, a estender a mão aos mais necessitados. A gente tem uma narrativa nesse livro do passado em que a gente vai conhecer a fundadora desse abrigo para mulheres. Ela fazia parte do Exército da Salvação, que é uma organização religiosa de pessoas que estão ali dispostas a ajudar o próximo, seja a sair do frio, a sair da fome, a sair da pobreza, a, sabe, ter oportunidades de realmente sair da miséria e, sabe, ter condição de procurar um emprego, de trazer comida pra dentro de casa. Esse é um livro super fascinante, gente. Ele é um exemplo muito prático, assim, de como as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas precisam de ajuda pra saírem dessa situação de vulnerabilidade e poder fazer as coisas por si próprias, sabe? Enquanto eu li, eu fiquei muito pensando sobre como pra nós, que não estamos nessa situação dessas pessoas, né, de vulnerabilidade, pra nós é muito mais fácil a gente julgar essas pessoas, chamar elas, sei lá, esses vagabundos que não querem trabalhar e coisa e tal, né, como a gente já ouviu em vários casos. Mas lendo esse livro, dá pra entender que na maioria dos casos, são pessoas que não têm condições mínimas, básicas,
procurarem um emprego, sabe? Eu fiquei muito pensando enquanto eu lia como que uma pessoa moradora de rua, sem ter condição de tomar um banho, sem ter condição de se vestir direito, de escovar os dentes, pentear o cabelo, como que essa pessoa chega pra pedir um emprego, sabe? Como que ela não tem o básico, ela não tem o mínimo, ela não tem comida pra comer, ela não tem uma roupa pra vestir, sabe? Ela não tem a dignidade de tomar um banho, de, sabe, fazer as suas necessidades básicas num local adequado. Como que essa pessoa vai ter condição de simplesmente sair da rua, chegar no estabelecimento e pedir emprego, sabe? Quando eu li esse livro, assim, eu tive um estalo na cabeça de entender sobre como as coisas são, sabe, muito mais difíceis do que a gente imagina. O buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa. E, enfim, esse foi um exercício muito, assim, na minha cara, sabe? De entender como que funcionam as coisas de uma realidade que eu não vivo, que eu nunca vivi, que eu nunca tive ninguém próximo a mim que viveu algo parecido. Sério, ele é maravilhoso. Recomendo muito pra vocês. Por fim, eu vou falar sobre o Kim Jong, nascida em 1982, que eu li junto com O Avesso da Pele e que eu também trouxe vídeo aqui pro canal. Esses dois livros foram resenhados no mesmo vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, e são livros com temáticas diferentes e de nacionalidade diferente também, né, mas que são muito profundos, né, eles carregam isso em sua semelhança. Esse livro aqui vai ser um retrato da vida das mulheres na Coreia do Sul. A gente tem aqui, no caso, a história da Kim Jong, que é essa mulher, nascida em 1982. No começo dessa história, a gente vai perceber que a Kim Jong tá tendo uns comportamentos muito estranhos. O marido dela tá percebendo que ela tá muito estranha, ela tá tendo comportamentos muito que não são próprios dela, e ele acaba levando ela num psiquiatra, e a partir daí a gente começa a entender, né, a história dessa mulher, e a gente vai entendendo também por que ela chegou nesse ponto de estar, né, nesse comportamento estranho. A gente vai entender que ela é uma mulher que, assim, ao longo do seu crescimento, sofreu diferentes situações muito difíceis relacionadas a abusos, né, que, enfim, foram vários aí ao longo do crescimento dela, na adolescência, na vida adulta e tudo mais. Apesar de tudo isso, ela conseguiu se formar, ela conseguiu ter um emprego, ela trabalhava numa empresa de marketing, se eu me lembro bem. E quando ela engravidou da primeira filha ali do casal, né, ela acabou tendo que sair desse emprego pra poder cuidar da filha. E é algo que é inclusive esperado das mulheres na sociedade sul-coreana. Enfim, depois que ela abandona o emprego, que ela passa a cuidar integralmente da filha, que começam a acontecer, né, certas coisas estranhas com relação ao comportamento dela. E só quando a gente lê a história que a gente entende realmente o que causou tanto esse impacto nela. Gente, esse livro é muito interessante. Ele trata de uma forma muito objetiva, sabe, de forma curta e bem objetiva sobre essa questão do machismo na sociedade sul-coreana, e a gente consegue fazer até assim, uns recortes que ajudam a gente a entender muito também dessa situação acontecendo né, na vida de mulheres aqui no Brasil. Eu, pelo menos, me identifiquei com algumas situações que ela passou na sua vida. E, enfim, gente, é um livro bem interessante. E é legal que enquanto a gente vai lendo, assim, a autora traz também algumas informações da história que ela, inclusive, faz a referência, sabe, de da onde ela tá tirando aquela informação que ela tá trazendo, o que eu achei bem interessante. Então deixo aqui também a forte recomendação pra vocês. Esse livro vive entrando em promoção, inclusive o e-book, então fica aí a recomendação. Agora falando sobre, então, O Avesso da Pele, que é um livro maravilhoso, super curtinho também, de autoria nacional. Eu já falei sobre ele também com detalhes nesse mesmo vídeo em que eu falei sobre o Kim Jong, mas basicamente nesse livro a gente tem a história de um homem, né, de um jovem que tá contando a história do pai dele. Com o passar da leitura, nós vamos entendendo que o pai dele é um homem negro que se mudou do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul e que ao longo da sua vida ele passou por diferentes situações que fizeram ele, em algum momento, perceber que ele era diferente das outras pessoas, sabe? Existe um ponto da história que fica muito claro pra ele como que as pessoas enxergam ele diferente por ele ser negro, e em algum momento da história a gente vai ter inclusive o título do livro, né, que é O Avesso da Pele, sendo explicado. A pele por fora ela é de um jeito, mas no avesso dela todos nós somos iguais. E essa era uma ideia que por muito tempo esse homem teve e que em algum momento isso foi quebrado. E perceber o momento em que isso é quebrado é muito forte, é muito impactante. E existe também uma questão de violência que é trabalhada nesse livro, que também é muito impactante na história. Eu recomendo de olhos fechados esse livro, ele é maravilhoso. E esse é um livro que eu inclusive quero comprar pra ter em casa na versão física, porque eu só li pelo e-book e eu gostei demais dele. Eu quero reler pra fazer minhas marcações, inclusive. E assim, gente, recomendo também de olhos fechados, é um livro muito interessante. Bom, galera, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam das recomendações, se você tem algum livro que você recomenda, um livro que seja curto, mas que seja gigante na sua história, eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera, desde sempre e sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!